Boa tarde. Esse vídeo é uma continuação da aula de biologia sobre matéria e energia e fala sobre pirâmides ecológicas, tá? Ela dá sequência ao conteúdo sobre teia alimentar, cadeia alimentar, e a ideia dela é que ela facilita a leitura da transferência de energia entre os níveis tróficos, facilitando a compreensão de um gráfico, ok? E dentro dessa pirâmide ecológica, ela pode ser de dois tipos, tá? Pode ser a pirâmide de números. A ideia da pirâmide de números é citar a questão de quantidade de seres vivos dentro de uma cadeia ou uma teia alimentar. E às vezes essa leitura pode ser feita simplesmente de uma árvore, e uma única árvore, e dela contar a quantidade de pulgões, joaninhas, aranhas e sabiás, por exemplo. E aí você tem uma árvore para uma quantidade muito maior de pulgões, uma quantidade de joaninhas menor que de pulgões, mas com certeza muito maior do que a quantidade de árvores. A quantidade de aranhas, ela acaba sendo menor do que a de joaninhas e pulgões, mas é maior do que a de árvore. E depois os sabiás, que estariam numa quantidade menor do que os três antes, mas com certeza quantidade maior do que de árvore, ok? Então a pirâmide de números, ela vai calcular simplesmente o número de seres vivos dentro de uma cadeia alimentar, ok? Mas a pirâmide de biomassa, essa leva em consideração a questão de indicar a substância viva nos ecossistemas em cada nível trófico. É representada pela quantidade de matéria orgânica por unidade diária em um determinado momento. As pirâmides de biomassa podem ter formas variadas, de acordo com o ecossistema considerado, podendo ser em sentido direto ou invertida. Invertida, como eu citei, por exemplo, de números, que o maior vem depois, e como se fosse menor, maior, e vai reduzindo o tamanho, como se fosse uma árvore de Natal. Mas no caso da direta, ela vai como se fosse uma estrutura maior, formando uma pirâmide, tá? E indireta é que ela tem um formato inverso, como se fosse uma pirâmide de ponta cabeça, tá? Bom, no caso da pirâmide de biomassa, ela só tem um exemplo que demonstra essa questão da pirâmide invertida. Acontece nos oceanos quando é comparado a biomassa de zooplâncton em relação ao fitoplâncton, tá? O zooplâncton é muito superior, a sua biomassa do zooplâncton é muito superior em relação ao fitoplâncton. Só lembrando que os zooplâncton seriam os animais e o que vive no plâncton, e o fitoplâncton, os seres que fazem fotossíntese, que vivem na região, na zona trófica, na zona do oceano superficial, ou a zona planctônica, tá? Mas as pirâmides diretas, ela sempre vai indicar que os produtores têm uma biomassa maior. Depois viria os herbívoros e por último os animais carnívoros, tá? Essa seria uma pirâmide bem comum. Na apostila dos senhores, na página 165, tem essa pirâmide comum, onde o produtor é a base, depois o consumidor primário, totalmente herbívoro, consumidor secundário pode ser carnívoro / onívoro, e fundamentalmente o consumidor terciário carnívoro, tá? Desse jeito nós finalizamos esse capítulo, tá? Só faltava esse trecho para acrescentar, pois o vídeo anterior já tinha 12 minutos. E bons estudos. Qualquer dúvida
entre em contato via WhatsApp ou pelo Clipe Escola. Desde já agradeço e força!